precisa que depois a gente precisa conversar mais, né? Porque é um tema bastante complexo e é um tema que ele é construído, né? É construído a milhões de mãos, né? Poder público, a sociedade civil, as famílias moradoras dos núcleos. Então, regularização fundiária é uma coisa que a gente ainda precisa discutir muito para chegar num modelo adequado, ideal, né? Em Campinas, nós temos 234 áreas objeto de loteamento clandestino, favelas, ocupações, né? Dessas 234, mais ou menos 53 mil domicílios estão inseridos nessas áreas, com aproximadamente 17.800 em áreas localizadas impróprias. Aí, consideradas áreas de APP, próximos de rodovia, ferrovia, debaixo de alta tensão, as mais diversas impropriedades, né? A irregularidade, ela está dividida, nós conseguimos dividi-las por macrozona, né? E o maior número de irregularidade está concentrado na macrozona 4, 5 e 9. Aí é a parte também dos domicílios não consolidáveis e os que deverão ser remanejados, ou seja, relocados, também divididos por macrozona. E a questão do déficit habitacional, né? Porque além da questão propriamente dita dessa irregularidade, nós temos um déficit habitacional qualitativo, quantitativo, né? Então, às vezes, embora o local da moradia seja própria, a unidade ela é precária, né? Então tem esse déficit qualitativo das unidades e quantitativo também. Então hoje em Campinas, pelos dados do plano de habitação, quase 34 mil unidades e famílias cadastradas no SIC, é o cadastro de interessado em moradia, que percebem até R$ 1.600, nós temos aproximadamente 60 mil famílias hoje, tá? Um pouco mais que isso. A regularização fundiária, ela não consegue trabalhar isoladamente, sem uma questão de produção habitacional e a questão da remoção. Todo mundo sabe, o Rafael falou aqui, da questão da ausência de uma política de produção de habitação ao longo dos anos. Né? Não é uma coisa de Campinas, é uma coisa mundial, Brasil especialmente. Nós não tivemos uma política de produção adequada, voltada especialmente para a família de baixa renda, e, em razão disso, as famílias elas invadiram, né? Ocuparam. E a ocupação ela se dá nas áreas frágeis, né? Ninguém ocupa uma área nobre, né? Até porque as áreas nobres têm proprietários que conseguem, né, defender a sua área. Então, a maioria, elas ocupam áreas mesmo, próximas de córregos, áreas públicas e áreas, do ponto de vista de menos adequada, né? Então, na maioria das vezes, a regularização, ela necessita de uma remoção prévia, pelo menos de um trecho, né? Então, se eu não tiver habitação para reassentar essas famílias, o processo de regularização, a gente não consegue avançar. Então, ela tem que andar, a produção habitacional ela tem que andar junto com a regularização fundiária. E aí, em Campinas, nos últimos tempos, com o programa Minha Casa Minha Vida, e com os programas do PAC, se conseguiu avançar um pouco, mas ainda muito timidamente, né? Minha Casa Minha Vida, 8.030 unidades, voltado para a população de até 1.600. Programa Minha Casa Minha Vida, entidade, 110. O Minha Casa Minha Vida, vinculado ao PAC, 660 unidades. E as unidades produzidas em parceria com o município e o governo federal, 939, para viabilizar esse casamento de regularização por reassentamento. Então, embora tenha sido produzido nesses últimos anos uma cidadezinha pequena, né, 10 mil unidades aí, um pouco mais,
ainda assim, para as nossas necessidades, é pouco, né? Qual que é a metodologia de trabalho que a gente usa na regularização fundiária? Primeiro, a gente divide essa regularização em 3 etapas, né? Fase preliminar, fase intermediária e fase final. A fase preliminar é feito um diagnóstico técnico. Então, é feito um levantamento planeal métrico cadastral da área, visitas, historias e etc. Uma caracterização da área e do entorno, né? O levantamento de todas as restrições e diretrizes incidentes sobre aquela área, mapeamento geoambiental, estudo de mancha de inundação. É feito também um diagnóstico social, então os moradores daquela área, o perfil desses moradores, né? As necessidades desses moradores, um histórico, né, de toda essa ocupação, quando ela surgiu, como ela surgiu, da onde vier essa população, de onde vier essa população, e um diagnóstico jurídico, né, que é feito todos os elementos registrados daquela área, eventuais ações judiciais, ônus, débitos tributários, incidentes sobre essa área. A partir daí, é feita a elaboração de uma proposta urbanística de regularização, né? Então, é definido nessa questão o que tem que sair dos trechos passíveis de regularização, os trechos não passíveis, as adaptações urbanísticas e ambientais, né? Quais obras serão necessárias para implementar aquela regularização, recuperação de área degradada, desafetação quando a área é pública, né? A partir daí, com as licenças e etc., começa a implementar, propriamente dito, o processo de regularização, de intervenção na área, tá? Então, se remove, se faz obra, que é o que a gente está buscando aqui também no Santa Lúcia. Então, foi feito todo esse projeto prévio, desse diagnóstico, a proposta de intervenção, aí vem a busca de recurso para implementar a intervenção, tá? Com a execução das intervenções propriamente ditas, vai para a fase definitiva. A fase definitiva é uma fase mais burocrática, assim, do ponto de vista de escritório, né? Então, as intervenções já foram feitas, as remoções já foram feitas, as melhorias todas já foram complementadas. Então, é um projeto que você vai ser um as-built do que você fez, né? As aprovações só para fins de levar esses documentos para cartório, porque as aprovações dos licenciamentos anteriores já foram feitas na fase intermediária. Então, esse projeto é expedido um certificado de regularização, quer dizer, a prefeitura atesta que o loteamento foi regularizado. Hoje, a Secretaria do Verde, ela também tem uma atribuição de fazer um certificado de regularização ambiental. Antes, até 2 meses, 3 meses atrás, isso era competência do Estado, através do programa Cidade Legal, tá? Agora passou para o município. E aí, essa documentação toda é levada para o cartório de registro de imóveis para registro do empreendimento, né? da área regularizada. E as concessões de título, no caso de área pública, ou termos de reconhecimento de posse, quando se adota a demarcação urbanística, ou quando é área particular que não se adota esse expediente, a própria população, a prefeitura, ela incrementa algum instrumento para regularizar a questão da posse. Isso aí é mais ou menos um panorama do que tudo aquilo que a gente falou. Então, é um levantamento planeométrico, né? É uma identificação registrária das áreas ocupadas. Então, aqui eu identifico, através de uma certidão gráfica, o que de fato foi ocupado, quais áreas eu tenho. Então, às vezes é uma colcha de retalho, né? São várias propriedades dentro de uma área ocupada, então eu tenho que identificar tudo isso para depois, né, o estudo hidrológico que é feito, né? Um estudo, mapeamento geoambiental, que é feito em todas as áreas, um PRAD, né?
Com base nesses estudos prévios, é que a gente faz a proposta de intervenção. Então, nesse caso aí, tudo que é vermelho foi indicado para remoção. Tá? E uma proposta urbanística do que seria regularizado, que é um modelo que a gente adotou aí para trazer para vocês. Campinas, a gente já conseguiu regularizar todas não, né? Nesses últimos anos, desde 2003, essas áreas. Tá? São vários núcleos e esses loteamentos. Tá? Além dessas regularizações específicas, nós temos uns projetos que a gente chama de projetos integrados, que são projetos de maior porte, né, que participa a Secretaria de Infraestrutura, Verde, Sanasa e a Secretaria de Habitação. Então, nós temos, dentro desses projetos integrados, são projetos que pegam mais de uma ocupação, são vários núcleos, e, na maioria das vezes, a gente adota esse procedimento de projeto integrado quando se ocupa margens de córrego, porque daí fica um projeto mais bem, tem começo, meio e fim, porque pega toda a margem. Então, a gente adotou esse procedimento com exceção aí do Osiel, os outros são margem de córrego. Então, nós temos projeto integrado no Osiel Monte Cristo, o Anhumas, a envoltória do aeroporto também não tem córrego, mas não é dessa forma, o Quilombo, o Parque Linear Vila de Taubaté e o Santa Lúcia. Então, aqui é mais um registro fotográfico para vocês verem a parte do Osiel Monte Cristo, com as intervenções, né? Aí tem a parte de sistema de esgotamento sanitário, a construção de unidades para reassentar famílias de área de risco. Foram feitas 100 unidades e tem projeto para implementar mais unidades para concluir o processo, porque tem bastante gente ainda em área própria. Esse aí é o Parque Linear Anhumas, na região ali próximo da Lagoa do Taquaral. Ele eram 4 núcleos que existiam ali. O Vila Nogueira, Parque São Quirino, Guaraçaí e Gênesis. O Nogueira e o São Quirino, eles não foram passíveis de regularização, foi remoção total. O Guaraçaí e o Gênesis foi passível de regularização, com algumas alterações, né, com algumas intervenções do ponto de vista de remoção. Então, qual que era o projeto do Anhumas? O Anhumas é um projeto mais antigo, ele foi feito em 3 etapas, e essa última etapa, ela previu a construção de 270 unidades habitacionais para reassentamento de famílias, urbanização e regularização dos núcleos, implantação de saneamento básico e obras de infraestrutura, galerias, né? Construção de centros comunitários e equipamentos de lazer, implantação de projeto paisagístico, revitalização da região e um trabalho de inclusão social para as famílias. Isso aí é uma situação antes da intervenção. Quem lembra ali da Rua Moscou, acho que os campineiros todos devem lembrar, né, da triste situação que era a Moscou, né? Então essa era a ocupação de lá. Aí já começa a parte de revitalização da região, né? Isso aí é um clube poliesportivo que foi feito na região do Gênesis. Aí já também, onde está essa recuperação, essas árvores, essa parte toda aí, ali embaixo, aquele último slide. Isso aqui tudo era favela, né? Não sei se alguém lembra. Isso tudo aqui era ocupação, aqui tudo era ocupação, aqui também tudo era ocupação. Então isso aqui foi feita uma pista de caminhada, né? E toda a recuperação ambiental. E ao longo do parque tem várias estações de lazer, né? Equipamentos, quadras. Pode passar. Aqui é a regularização do Gênesis, que fica ali perto do Carrefour. Então aqui é o clube que foi feito, tá? O clube poliesportivo, e a urbanização de todo o núcleo.
Aqui é o Guaraçaí, que também foi feita toda a recuperação dele. Aqui tinha unidades, aqui, barracos em toda a extensão do córrego. Foi aberto esse espaço, concentradas as habitações nessas quadras, e aí a parte de regularização. Não tem confiança, ele passa justamente ali. O parque, agora aqui é a construção das vilas. As famílias foram construídas 2 vilas ao longo do Anhumas para reassentamento dessas famílias, tá, que foram removidas. Isso aqui já não está mais lá, que era um espaço provisório, para reassentamento provisório, então já estão construídas essas vilas aí. A região do aeroporto também teve intervenção da prefeitura. Lá são 2 núcleos, o Campo Belo e o Campituba. Tá? O Campo Belo, quer dizer, todos esses núcleos estão sobre APP. Né? A questão do Campo Belo tem a existência de nascentes que abastecem a represa Singe e o Ribeirão Viracopos, que são de grande importância para a região. Tinha a questão de alagamento constante. E, em razão desses fatos, as famílias foram removidas desses espaços, a prefeitura desapropriou parte do Jardim Marisa para reassentar. Tá? O processo de remoção ele é sempre traumático. Né? Traumático para a família, traumático para o poder público. Então, assim, só se opta por remover quando, de fato, não tem outra solução. Né? Não é fácil você trabalhar com essas situações, porque tem várias questões urbanas, de melhoria, etc., que contrapõem ao interesse da população, o enraizamento das famílias naquele local. Né? Então, tudo isso é sempre agressivo demais, né, Rafael? De fato, é agressivo. Tá? Não tem essa política de remoção, por mais que você trabalhe, no caso do Marisa, foi dada a opção de projeto para ele, quer dizer, a remoção ela foi para a mesma região, teve esse cuidado, foi a proposta, foi apresentado 3 projetos de construção para que as famílias optassem por qual seria o mais adequado, mas de qualquer forma é sempre traumático. Né? Então, aqui são as áreas, as casas que foram construídas no Jardim Marisa, estão aqui. Foi árvore na frente dessas casas? Foi. Nós vamos abrir para inscrição depois. Não, eu já dei meu nome. Já tem, pode deixar. A região do Quilombo 5 também minutos. é uma região que... Ai, não vou dar conta. É uma região que ela, ao longo dos anos, todo mundo sabe, conhece os problemas de inundação ali existentes. Então, todo esse mecanismo de processo de recuperação foi feito também no Quilombo. Então, remoção de famílias, reassentamento, regularização dos trechos passíveis de regularização, construção de 2 piscinões para evitar, né, para diminuir a mancha de inundação, implantação do sistema de lazer, APP, etc. Então, o projeto, isso aqui é a situação hoje atual, né, também de Santa Mônica, então essa parte toda aqui já é o projeto de regularização. Esse também tem recurso federal. Então, o projeto aqui é remoção total, né, alaga, isso aqui é dentro da favela, quando na época de chuva, então problema bem crítico que está sendo implementado. O Village Taubaté. Taubaté, a prefeitura ela tinha mandado um projeto do governo federal que pega desde o Capivari até ultrapassa a Santos Dumont. Tá? É um projeto ao longo mesmo de todo o córrego do Taubaté. Esse projeto, na época, ele foi avaliado em 150 milhões, eu acho, e o governo federal pediu para que a gente dividisse em etapas. Tá? Então, hoje a etapa que nós temos, com recurso federal já aprovado, é até a região ali do Bandeiras. Tá? Então, é do Capivari até a região do Bandeiras, em direção lá, a Ponte do Filipão.
Então, esse projeto ele prevê também obras de retificação de córrego, implantação do sistema de abastecimento de água, coletor-tronco. Esse coletor-tronco ele vai atender, por incrível que pareça, todos esses bairros da região, Jardim do Lago, Santa Bandeira, São José, Vila Lourdes, eles não têm tratamento de esgoto. Tá? Esse esgoto ele é jogado in natura no córrego. Então, essa obra vai viabilizar também o tratamento não só das favelas, mas de toda a região. Tá? Todos os loteamentos regulares. Então, construção de empreendimento habitacional, nessa linha vermelha aqui, a Prefeitura desapropriou, está construindo já esse empreendimento. São 660 unidades, para reassentar as famílias que estão morando aqui. Então, esse é o registro fotográfico do local. Não sei se vocês conhecem. Esse aqui é o Jardim das Bandeiras. Então, é uma situação bem crítica, né? E os que estão em roxo são núcleos não passíveis de regularização, é remoção total. Os que estão em rosa são passíveis de regularização mediante remoção de famílias que estão bem próximas do córrego, né? Então, esse é o projeto de parque linear. Então, a gente chama parque linear, mas eu não sei nem se esse nome é o correto para a gente batizar. É um processo de regularização fundiária com um olhar para a recuperação do verde. Vai. Então, aqui também a gente teve esse cuidado de colocar as famílias reassentadas numa região bem próxima. Importante também é assim, esses projetos todos eles são construídos com a comunidade. Tá? Começa-se a trabalhar um tempo antes, né? E para a gente tentar, na medida do possível, lógico que não tem como 100% de adesão, mas na medida do possível, no caso aí do Taubaté, nós tivemos quase 1.000 famílias que estão envolvidas, nós tivemos 20 não adesões. Tá? Todos os outros casos foram aderidos, tiveram adesão. E aí o Santa Lúcia, que vocês conheceram hoje, né? Mais de perto. Então, as favelas ao longo do córrego, é uma área bem urbanizada, né? Pesada, o adensamento é grande. Então, tem todos aqueles projetos de implantar sistema de macrodrenagem, esgotamento sanitário, sistema viário, melhoria e recuperação ambiental, remoção das famílias moradoras das áreas impróprias, reassentamento das famílias, a gente já removeu 400 e pouco, já tem lá um remanescente para remover, reorganizar o espaço urbano, implantar obras de infraestrutura. Cabendo lembrar que, das opções de obra, né, que se tem, sempre se opta pela que tem o menor efeito social. Lógico que não desprezando as outras questões urbanas e ambientais, mas sempre se tem duas opções, e uma que vai causar menos impacto social, se opta por essa. Isso aí é a foto da situação, esse registro fotográfico é de 2010, né? Depois disso, está acabando. Depois disso, a gente já removeu as 400 famílias, então elas estavam nesse espaço, já abriu um espaço aqui para intervenção, né? Então essas famílias que estavam em extremo risco já foram removidas. Tem agora os que estão em locais impróprios. E esse é o projeto que vocês conheceram hoje. E aí, além desses projetos que a gente chama de intervenção integrada, tem outras áreas que nós trabalhamos, que eram áreas impróprias, eram praças ocupadas, né? Que tinha a questão do risco também, né? E que as famílias foram removidas. Então, voltou para o município como área para recuperação ambiental 725 mil metros quadrados. Tá? Então, também esse processo todo de
implantação de habitação, regularização, etc., ele não pode ser dissociado dessa parte de recuperação ambiental, né? Então, tem que ter uma operação casada aí. No momento em que se tira a família, já tem que vir rapidamente um projeto de recuperação ambiental, com esse trabalho de não uma recuperação pura e simples, mas com a questão do sistema de lazer, transformar aquela área em uma área atrativa que as pessoas não preocupem, né? É um processo interessante, com áreas de lazer, com taxas de caminhada, para que a própria sociedade cuide daquele espaço e se acosse de maneira apropriada do espaço urbano. Então, hoje a gente já tem 700 e poucos mil metros quadrados, são várias áreas em diversas regiões, algumas já foram recuperadas e outras não. É a legislação aplicável, então, nós temos um avanço na legislação federal, né? Municipal também, na questão da regularização fundiária, das possibilidades. Então, é isso. Obrigado.